O Ministério da Saúde propõe diversos fluxogramas para fazer triagem e diagnóstico de sífilis. Então, esse primeiro aqui é o fluxograma de teste de triagem não treponêmico confirmado por teste treponêmico. Então, vamos ver o que acontece. Então, eu vou pegar uma amostra e vou realizar um teste não treponêmico, ou seja, um teste detecte as reaginas. Se o resultado deu não reagente, eu considero que a amostra é não reagente para sífilis. Por quê? Porque esse teste não dá falso negativo. Então, eu posso considerar que naquele momento o paciente não estava infectado. Por outro lado, se o resultado der positivo, ou reagente desse primeiro teste não treponêmico, nós devemos realizar então um teste treponêmico, ou seja, um teste específico. E aí, neste teste treponêmico, nós vamos verificar se o resultado for reagente, a gente considera a amostra reagente para sífilis. Se o resultado for não reagente, a gente considera que a amostra é não reagente para sífilis. Nesse segundo fluxograma, nós verificamos como acontece já é o diagnóstico laboratorial reverso de sífilis, baseado em testes imunológicos automatizados. Então, a gente está pensando em diagnóstico, não é mais triagem. Lembrando que triagem a gente pensa no quê? No banco de sangue. Então, a gente vai usar um teste treponêmico de cara. Se esse teste treponêmico der não reagente, a gente considera que naquele momento a amostra é não reagente para sífilis. E se der reagente, aí eu vou fazer um teste não treponêmico. Se o teste não treponêmico der reagente, eu considero, então, que essa amostra realmente é reagente e o paciente é portador de sífilis. Se, ao realizar o teste não treponêmico, o resultado for não reagente, a gente realiza mais uma vez um teste treponêmico. Só que é um teste treponêmico que ele tem que ser obrigatoriamente diferente do primeiro que foi utilizado. Aí a gente vai observar resultado não reagente nesse segundo teste, então é a amostra considerada não reagente para sífilis. Se o resultado for reagente, a gente considera a amostra reagente para sífilis. Então, eu vou fazer isso quando eu quero diagnosticar um paciente. Eu uso 3 testes diferentes para conseguir fazer esse diagnóstico. No terceiro fluxograma, a gente observa como pode ser feito o diagnóstico da sífilis com a utilização de testes rápidos treponêmicos. Então, o que vai acontecer? Eu pego a amostra e faço um teste rápido treponêmico. Isso pode ser feito, por exemplo, quando a gestante vai pela primeira vez, a mulher vai a um posto de saúde, por exemplo, a uma UBS, para descobrir que está grávida e ela já faz o teste na hora. Esse teste rápido fica pronto em no máximo 10 minutos. Aí o que vai acontecer? O resultado, se der não reagente, eu considero que essa gestante neste momento, ela não era portadora de sífilis. Esse teste também pode ser usado em campanhas de saúde. Se esse teste inicial der reagente, eu vou testar vou repetir esse teste usando um teste rápido, um teste não treponêmico, desculpa. Esse teste não treponêmico, se der reagente, eu considero a amostra reagente para sífilis, paciente portador. Se ele der não reagente, eu vou testar com um teste treponêmico. Importante, é um teste treponêmico, de novo, diferente do primeiro. Aí, ele não pode ser um teste rápido, ele tem que ser um teste de bancada, que a gente chama ou uma ELISA ou uma imunofluorescência. Se esse teste de bancada der não reagente, a gente considera que ele não é reagente para sífilis. Se der reagente, a gente considera a amostra reagente para sífilis. E aí, além de fazer o diagnóstico, eu preciso fazer outra coisa, conseguir tratar essa sífilis em pacientes não gestantes ou não nutríveis, ou seja, um paciente comum. Como que eu faço para fazer esse tratamento? Então, na sífilis primária, secundária, aqui, ou na sífilis latente recente com menos de um ano de evolução, o esquema terapêutico é muito simples, tá? A gente vai usar, então, penicilina G-benzatina
2,4 milhões de unidades internacionais, o paciente vai fazer uso de dose única. E aí a gente faz um segmento por teste não treponêmico trimestral. Depois de 3 meses o paciente volta e esse teste deve estar diminuindo o título, porque o tratamento está funcionando, né? Ou funcionou. Caso o paciente seja alérgico à penicilina e não seja gestante, ele pode usar doxiciclina como uma alternativa. Em caso de sífilis latente ou tardia, com mais de 1 ano de evolução, ou latente com duração ignorada e sífilis terciária, aí o tratamento é muito mais demorado. O que vai acontecer? O paciente tem que tomar 3 doses de penicilina G benzatina, tá? Uma vez por semana. E aí, realizar a cada 3 meses o teste para ver se está caindo. Se não estiver caindo, o título desse teste não treponêmico deve ser realizado novamente o tratamento. E em caso de neurosífilis, aí esse paciente vai ter que fazer um tratamento muito mais demorado com a penicilina G cristalina, tá? Por via endovenosa, infusão ou infusão contínua por 14 dias. É um tratamento mais longo, demorado, mas que a gente, para saber se ele está funcionando, a gente vai usar, então, o líquor para verificar, através de um teste não treponêmico também, no caso é o VDRL que a gente usa, até 6 meses de normalização. Lembrando que a doxiciclina sempre é uma alternativa para pacientes que sejam alérgicos à penicilina, desde que não sejam gestantes. Aí a gente chega finalmente na sífilis congênita. Essa sífilis congênita, ela, na verdade, ela pode ter evolução de 2 formas diferentes. A gente fala em sífilis congênita precoce, quando o bebê apresenta alterações antes dos 2 anos de idade. Essas alterações, as manifestações clínicas mais comuns são hepatomegalia, lesões cutâneas. Então, essa criança pode apresentar esse condiloma, essas lesões, como se ela estivesse na segunda fase da doença, periostite ou osteite. Então, alteração dos ossos, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite serossanguinolenta, anemia, linfadenopatia generalizada, fissura bucal, síndrome nefrótica, hidropsia, edema, convulsão e meningite. Tudo isso pode aparecer antes dos 2 anos de idade. Existe também a sífilis congênita tardia. A sífilis congênita tardia, a gente pode observar alterações ósseas como tíbia em lâmina de sabre, articulações de Cluton, fronte olímpica e nariz em cela, dentes incisivos medianos superiores deformados, dentes de Hudson, molares em amora e outras alterações. Vamos observar aqui nas fotos. Então, essas são os dentes de Hudson. Aqui a tíbia em sabre. A gente vê aqui alteração com fenda, um bebê natimorto, tá? E aqui, ó, é a fronte olímpica. Esses dentes também apresentam alteração. Nessa outra aqui, a gente consegue ver esses dentes de Hudson novamente, alterações características de sífilis secundária no recém-nascido. Aqui o nariz em cela, não há formação dessa cartilagem no nariz, fazendo com que o nariz não tenha a projeção durante o período embrionário. E aqui um bebê natimorto. Quando observamos os gráficos, que são reportados desde 2007, a gente vê o seguinte, ó. A porcentagem de mulheres que foram atendidas no pré-natal, que na primeira visita já testaram sífilis. Ou seja, que elas fizeram o teste na primeira visita ou no primeiro atendimento durante o pré-natal.
a gente percebe o seguinte, que no Brasil a gente tem entre 50% e 89,9% das mulheres que faziam, em 2007, esse tipo de teste logo na primeira consulta durante o Natal. Mas nós temos aqui, ó, porcentagem de atendimento pré-natal que deu positivo para sífilis e recebeu o tratamento em 2012. A gente vê que a gente tem entre 75, aqui no Brasil, né? Entre 75 e 94,9% das mulheres que deram positivas receberam tratamento, isso em 2012. Quando a gente observa em 2014, nada mudou no Brasil. A gente continua com 75 a 94,9%. Isso pode dar a impressão que é um bom número, mas na verdade nós temos que pensar que nós estamos pensando em mulheres que estão fazendo pré-natal, mas muitas mulheres no Brasil não fazem, porque não têm acesso à saúde. Aqui a gente vê um gráfico que mostra a taxa de detecção por 100 mil habitantes de sífilis adquirida, taxa de detecção de sífilis em gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita. Então, a adquirida é amarelo, né? Essa barra amarela que a gente consegue ver aqui, são as barras amareladas. A barra azul mostra pra gente a sífilis em gestantes e essa linha vermelha que corta essas barras mostra pra gente o diagnóstico, a incidência de sífilis congênita. O que nós podemos perceber? Que o aumento da sífilis adquirida é acompanhado pelo aumento diagnóstico de gestantes com sífilis e, consequentemente, aumenta o número de casos com sífilis congênita. Isso a gente percebe observando esse gráfico que mostra esses resultados de 2010 a 2016. Quando a gente observa um gráfico aqui de porcentagem de sífilis congênita, segundo o diagnóstico de sífilis em gestantes no Brasil de 2007 a 2015, a gente vê o seguinte, que durante este período não houve muita variação. A gente percebe aqui, ó, primeiro, em azul, durante o pré-natal, né? Quantas mulheres são diagnosticadas, certo? A variação é muito pequena ao longo dos anos. Se a gente pegar do começo até o final, 2007 para 2005, aumentou 11%. Nem isso, 8%. Aqui nós vemos, no parto ou na curetagem, você acaba descobrindo a porcentagem, varia muito pouco também. Aqui em verde, no período pós-parto, também o diagnóstico é muito parecido. E não realizado, ignorado também, a variação muito pequena. O que isso demonstra? Que com o passar do tempo, o diagnóstico dessa sífilis congênita não melhorou, porque ele deve ser realizado em que período? Durante o pré-natal, para que isso possa garantir que a mulher seja tratada durante a gestação, para que o bebê não nasça com sequelas ou não tenha malformações diversas. Agora a gente vê a idade gestacional no momento do diagnóstico de sífilis, segundo região de residência e ano diagnóstico. Então vamos lá, prestando atenção. A gente vê aqui, ó, primeiro, azul, a gente vê, então aqui, ó, primeiro trimestre, em vermelho, segundo trimestre, em verde, terceiro trimestre, em amarelo ou mostarda, a gente vê a idade gestacional ignorada. Como assim? Se a sífilis é uma doença de notificação compulsória, como que você não tem, então, o momento que foi feito esse diagnóstico? O que a gente pode perceber? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, no Brasil em geral. A gente acaba percebendo que o Sul e o Sudeste são as duas regiões que conseguem fazer o diagnóstico mais precocemente. Mais uma vez, pelo mesmo motivo que nós discutimos anteriormente. São
os locais onde a gente tem mais acesso à saúde pública. Isso favorece o diagnóstico precoce dessas doenças. Agora a gente vê a taxa de incidência de sífilis congênitas em menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos, por região de residência e ano diagnóstico. A gente vê uma evolução disso aqui. Vamos olhar, ó, de 2006 até 2006 o que tem acontecido. Mais uma vez a gente acaba, né, vendo mais ou menos um padrão de resposta desses gráficos. Só que dessa vez a gente percebe que o Nordeste, que é a nossa linha aqui verde, apresenta um padrão muito semelhante com o Sudeste. Por que isso acontece? Né? Porque se você não faz o diagnóstico precocemente, a chance de você ter uma criança com sífilis congênita é muito grande. Taxa de mortalidade infantil por sífilis congênita por 100.000 nascidos vivos, segundo a região de residência, e de 2006 a 2016 de novo. A gente vê que no norte do Brasil, apesar de não terem muitos casos, essa parte de cima, nessa curva laranja aqui, ó, eles tiveram um aumento muito grande no número de mortes de sífilis em 2014, tá? Depois isso começou a diminuir. E a gente, mais uma vez, acaba vendo que o Sudeste, ele acaba liderando esses índices, lembrando que aqui no Sudeste, nós conseguimos diagnosticar os pacientes, coisas que não acontecem em outros estados. Então, para fazer esse diagnóstico da sífilis congênita, primeiro, eu tenho que pegar essa mãe e avaliar a história clínico-epidemiológica dela, através dessa entrevista inicial que é feita pelas enfermeiras nas UBSs. Então, além disso, a gente deveria fazer um exame físico, tá? Da criança, se ela já nasceu, se não, né, o ultrassom vai mostrar pra gente, durante o desenvolvimento fetal, o que está acontecendo. Nós precisamos de resultados dos exames imunológicos e radiológicos, porque para ter certeza que o bebê tem sífilis congênita, eu preciso identificar essas alterações ósseas, que são extremamente importantes. Vou fazer exame direto. No exame direto, eu vou coletar do bebê, do recém-nascido, material da lesão cutânea e da mucosa nasal. Aí, a partir desse material, vou fazer pesquisa em campo escuro, nessas amostras frescas, para observação das espiroquetas, ou posso fazer coloração ou imunistoquímica em amostras de biópsias ou necrópsia. Para fazer o quê? Para poder evidenciar a presença do treponema. Testes treponêmicos, como que funciona? Em recém-nascidos, esses testes treponêmicos, eles são limitados, tá? Porque a gente tem problemas com o IgG materno. Esse IgG materno vai dificultar muito a identificação do IgM do bebê. A gente tem que lembrar que crianças maiores de 18 meses, se eles tiverem mesmo assim um resultado reagente, a gente pode confirmar a infecção, porque daí o IgG materno já não está na circulação dessa criança. E testes específicos para detecção de IgM no recém-nascido têm baixa sensibilidade. O que significa isso? Que nem todo bebê vai dar reagente mesmo tendo IgM. Então, o resultado não reagente não significa que a criança não teve sífilis congênita. Por isso que nós podemos usar os testes treponêmicos para saber não treponêmicos para saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? Esses testes não treponêmicos, eles são usados tanto para o diagnóstico quanto para o segmento terapêutico, certo? Por quê? Porque nesse caso não tem influência dos anticorpos maternos. A amostra que eu vou usar é a amostra de sangue do recém-nascido e a gente vê o seguinte: se o resultado for reagente e o bebê tiver menos de 18 meses, o título dele for 2 vezes maior que o título da amostra materna, realmente ele tem sífilis congênita. A confirmação é feita como? Eu coleto mais uma amostra desse recém-nascido, tá? E vou repetir. Em caso de suspeita epidemiológica, eu vou fazer esses exames no primeiro mês de vida, com 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses de idade. Eu só posso interromper esse exame depois que 2 exames consecutivos darem não reagente.
Aí eu tenho certeza que a criança não tem sífilis congênita. Quais exames complementares eu posso fazer? Em amostras de sangue, hemograma, perfil hepático e eletrólitos vão mostrar que está havendo uma infecção bacteriana com acometimento hepático. Avaliação neurológica, no líquor, a gente pode verificar a presença de células, mostrando processo inflamatório, proteínas, que vão estar alteradas, testes treponêmicos e não treponêmicos, que nós podemos fazer aí. O treponêmico a gente pensa no quê? Na pesquisa em campo escuro, e no não treponêmico é só o VDRL que está para fazer no líquor, não pode esquecer. E aí a gente vê que raio-x de ossos longos demonstram essas alterações ósseas importantes, a avaliação oftalmológica e audiológica, porque pode haver alteração de audição e visão. Aqui eu coloquei para vocês o protocolo de tratamento de sífilis congênita no período neonatal, de acordo com a situação clínico-laboratorial da mãe, tá? Então, o que vai acontecer? A gente percebe que a escolha da medicação vai depender de quais exames da mãe vão dar reagentes ou não. E o segmento dessa sífilis congênita, ela acontece de qual forma? Primeiro, a sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória, então é impossível não saber quando foi feito o diagnóstico. As consultas ambulatoriais mensais até o 6º mês de vida devem ser realizadas e a partir do 6º mês, bimestrais, tá? Por que isso? Porque a partir daí, as lesões devem aparecer nos primeiros 6 meses de vida desse bebê. Então, a gente tem que observar o aparecimento durante o começo. Depois disso, começa a aparecer com menor frequência. A gente tem uma coisa importante, né, no segmento da sífilis congênita, que é o seguinte. O aumento do título do VDRL, ou a não negativação até os 18 meses de idade, significa que a criança foi tratada e a bactéria ainda está lá. Então, eu tenho que reinvestigar, porque ela continua com sífilis. Teste treponêmico em bebês com mais de 18 meses podem ser usados para confirmação, porque daí, se tiver IgM ou IgG, é dele mesmo o IgG não é mais materno. A gente, em caso de sinais clínicos, desenvolvimento de sinais clínicos, devem ser repetidos os exames. Líquor alterado, tem que reavaliar o líquor a cada 6 meses até a normalização, observando o título. E tratamento inadequado deve-se fazer uma reavaliação clínico-laboratorial e reiniciar o tratamento. Então, se os valores dos títulos determinados não estiverem diminuindo e não se normalizarem, você deve fazer todo o diagnóstico novamente, porque essa criança tem sífilis. Profilaxia e controle. Primeiro, notificação compulsória. Antes da gravidez, diagnóstico e tratamento precoce. VDRL em mulheres que pretendem engravidar, porque é um teste não treponêmico que mostra para a gente a possibilidade de ser portadora de sífilis. Durante a gravidez, VDRL no primeiro trimestre da gravidez ou na primeira consulta e repetir novamente no terceiro trimestre. Nós devemos nos lembrar que durante a gravidez a mulher pode se contaminar ao ter relações sexuais. Preservativo, certo? Pré-natal e educação. Se as pessoas souberem o que é a sífilis, elas provavelmente não gostariam de pegar e vão modificar seus hábitos.